Esdras capítulo 5. A reconstrução é reiniciada. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram a eles Tatenai, governador da além do rio, Setar, Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador da além do rio, com Setar, Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dário. Enviaram-lhe uma carta na qual estava escrito: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. Esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Além disso, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que entre eles são os chefes. E esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para Babilônia. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, e até os utensílios de ouro e prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os levou para o templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador, e disse-lhe: toma estes utensílios, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio este
se esbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade que se deu uma ordem pelo rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isto nos faça saber a vontade do rei. Capítulo 6. O decreto de Dário. Então o rei Dário deu ordem e buscaram na chancelaria onde se guardavam os tesouros em Babilônia e em Acmetá, no palácio que está na província de Mediá, se achou um rolo no qual estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 covados e a sua largura de 60 covados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. A despeça se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas que estais de além do rio, apartai-vos dali. Deixai que se faça a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos, da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para holocaustos, ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desce-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo o homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa, então levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para
destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto com diligência, se faça a conclusão e consagração do templo. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar, Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressadamente conforme ao que decretará o rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário, e os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, por expiação do pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme ao que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fossem um só homem, todos estavam limpos. Então mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmo. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel, e celebraram a festa dos pães não fermentados por 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel.